Mas, queridos, são 7 encontros de casais, são vários fins de semana de treinamento, vários papos de famílias, falando sobre a vontade de Deus para a nossa vida matrimonial. Então, muito provavelmente, você que anda com a gente há um certo tempo, você que frequenta essas reuniões, você que está na Oceânica há mais tempo, provavelmente você vai ouvir essa manhã muita coisa do que você já ouviu. E aí, antes que você... isso aí eu já ouvi. Eu espero que você que já ouviu, que vai ouvir, já esteja praticando o que você conhece, amém? Né? Então, você vai ter a oportunidade de rever algumas coisas. E você que está aqui pela primeira vez, saiba que o Senhor, o Deus do amor, vai falar com você nessa manhã, vai te abençoar, a presença dEle já nos renova e através da sua palavra a gente vai sair daqui abençoado. E perseverante na questão da paciência e do domínio próprio, porque esses mosquitinhos estão tentando roubar a nossa paz, estão tentando roubar a nossa alegria. Você passa a ter um outro sentimento com relação à criação por causa da presença desses bichinhos. Então já é um exercício espiritual que você está sendo submetido nesse momento. Vamos orar? Feche seus olhos, falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, que bênção, Senhor, que alegria a gente poder estar aqui. Obrigado pelo presente da vida, obrigado pelo presente do amor, obrigado por essa pessoa que o Senhor colocou do nosso lado, Senhor, sinal do teu cuidado com a vida da gente. A gente te agradece pela vida do nosso cônjuge, Senhor. Te pedimos que nesse momento, nessa manhã, o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações e mais do que só te ouvir, ajuda-nos a colocarmos em prática tudo que o Senhor falar para a gente. Pai, obrigado. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, né? Que agora é mais fácil ligar a Bíblia. Ligar a sua Bíblia em Gênesis. Vamos falar sobre esse assunto caminhando juntos. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, eu vou saltar alguns versículos. Agora, além do bichinho, tem um ventilador fazendo barulho. Tá bom? Tá bom o ventilador? Então, beleza. Aí você não precisa ficar fazendo assim. Agora os bichinhos vão ficar mais fortes, né? Porque eles fazem uma aeróbica. Eu vou morder ali. No próximo encontro, os bichinhos vão estar um sapo voando aí. Ó. Gênesis 2, a partir do versículo 18, diz assim. Todos ligaram aí suas Bíblias? Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. 23, primeiro poema de amor na história da humanidade. Esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Daí Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, conclui, versículo 24. Por essa razão, ou seja, qual é a razão da mulher ter sido tirada do homem? O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Até aqui. Amém. Esse é o relato bíblico feito por Moisés no livro do Gênesis, que mostra claramente que Deus criou homem e mulher para caminharem juntos. A ideia do casamento, do matrimônio, da vida conjugal, nasceu no coração de Deus. Não era uma necessidade social, não era uma necessidade dentro da criação. É um desejo de Deus para a vida do homem ter contato com a sua mulher. Então Deus declarou, versículo 18, não é bom que o homem esteja só. E essa declaração foi feita antes da queda, antes da bagunça geral, antes de dar ruim com a história do pecado. Deus olha para o homem e fala, é muito bom o que nós fizemos, mas não é bom que ele viva só. Então Deus não criou Adão e Ivo, nem Ada e Eva. Deus criou um homem e uma mulher. E isso é o desejo de Deus para a vida da gente. É o casamento planejado por Deus. Deus só reconhece a união entre um homem e uma mulher. Versículo 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então como que Deus
fez o homem para viver com a mulher e a mulher para viver com o seu homem. Por essa razão, num determinado momento da história dos seres humanos, eles saem da casa dos seus pais, eles deixam aquela primeira célula, aquela célula matriz, para constituírem uma nova célula, para constituírem uma nova história e passarem a caminhar juntos. O governo da vida deles passa a ser outro. Os dois se tornarão uma só carne, como no Éden. O homem, Deus tirou a mulher do homem. E aí Moisés fala, por essa razão, essa mulher vai voltar para o seu homem. O homem vai pegar, a sua mulher vai deixar a casa do pai e da mãe e vai se unir à sua mulher. Não sei se você já tinha reparado isso, mas é muito maneiro. Pelo menos eu viajei, né, nessa história. Né? Então, aquilo que no início Deus de alguma forma separou para fazer bem ao homem, então num determinado momento da nossa história, o homem traz de novo para si a presença da sua mulher. E isso já tem muita mensagem implícita nisso. Sinal que é a mulher que vai trazer completude para o homem. O homem só é completo se estiver com sua mulher. O homem só se torna pleno, só dá certo se ele estiver unido a uma mulher. E aí, rapidamente, o que é deixar pai e mãe? Só para a gente lembrar. Deixar pai e mãe é deixá-los governamentalmente. O homem tem que deixar o governo dos pais. Até o casamento, enquanto ele é solteiro, ele está debaixo, homem e mulher estão debaixo do governo dos seus pais. A Bíblia fala, honra pai e mãe, para que todos os dias, para que tudo te vá bem e você se prolongue aqui na terra. Então, quando a gente deixa pai e mãe, a gente tem que deixá-los governamentalmente. Você tem que deixar o governo, você não passa mais a se reportar a pai e mãe, não é que você vai deixar de honrá-los, de forma alguma. A gente continua honrando os nossos pais, mas o governo passa a ser do cabeça, do homem, daquela nova família que está sendo constituída. O homem precisa entender que precisa deixá-los economicamente, então deixar pai e mãe é deixá-los economicamente. Se o cara não tem grana para bancar o seu casamento, ele não deve casar. Deus já está falando, amiguinho, não case. Papai e mamãe não vai brincar de pagar para você brincar de casinha. Não, isso não existe, não é casamento. Então deixar pai e mãe é deixá-los economicamente, é deixá-los emocionalmente. O marido passa a ser o provedor da proteção emocional daquela casa. Então os problemas não são mais resolvidos com papai e mamãe. Então a vida emocional passa a ser compartilhada a dois. E a gente que vive na comunidade da fé, a gente tem todo um ensinamento bíblico para resolver os nossos problemas emocionais. Por quê? Pai e mãe têm um envolvimento passional com seus filhos. Você tem um problema com seu cônjuge, você vai compartilhar com seus pais, dificilmente eles vão ter um juízo imparcial sobre o que está acontecendo. Aí você depois à noite, dorme nesse quarto maravilhoso, faz as pazes com o seu cônjuge, mas os seus pais continuam fazendo voodoo para o seu cônjuge. Você contou para eles um problema terrível, mas depois não conta o final feliz, como que se resolveu. Então assim, deixar pai e mãe é deixá-los emocionalmente, você tem que deixar emocionalmente. Hoje eu não posso contar problema nenhum para os meus pais, você pode contar a solução dos problemas. Agora, contar problema, compartilhar problema, dividir esse fardo de problemas emocionais que vocês estão constituindo na caminhada, no caminhar juntos, a Bíblia vai falar para vocês não fazerem isso, porque vocês estão só colocando mais peso na vida dos seus pais. Os cônjuges não resolvem mais os seus problemas emocionais com a participação dos seus pais. Deixá-los geograficamente. Deixar pai e mãe é deixar geograficamente pai e mãe. Nenhum castelo é grande demais para comportar duas rainhas. Dois reis até vai, que se juntar às vezes não dá um. Mas duas rainhas não. Duas rainhas é confusão na certa. Então tem que deixá-los geograficamente. É óbvio, existem exceções, sim. Em algum momento, você está esperando entregar o teu apartamento, foi fazer uma reforma na casa, uma questão, uma emergência, uma doença, tudo bem. Mesmo que seja no mesmo quintal, tem que ficar claro que aquele espaço geográfico ali da nova família, do novo casal. Não pode ter invasão. Mesmo que sejam os pais ajudando, tem que ficar claro para o pai e para a mãe que da linha da porta para dentro é outro país. É outra legislação, são outras leis, é um outro presidente. Então isso tudo constitui deixar pai e mãe. Então essa observância é importante. Senão o casal não vai completar o projeto de Deus para a vida deles, que é se tornar uma só carne.
Algumas pessoas, por causa do senso comum e religioso, às vezes, acham que se tornar uma só carne é aquela noite de núpcias, né? A cópula matrimonial, né? Sacudiu a cama e me tornei uma só carne. Não, amiguinho. No hebraico, o se tornar uma só carne vem de amalgamar. Os dentistas aqui sabem muito bem o que é isso. É você transformar duas coisas completamente diferentes, duas unidades, dois materiais completamente diferentes, que sob pressão, sob extrema pressão, vão se tornar uma só unidade impossível de solução. Então, no amálgama de prata que a gente fazia no consultório dentário, você pegava lá o mercúrio, a limalha de prata, botava dentro de um potinho e esmigalhava aquele negócio. Já ouviu falar essa palavra? Esmigalhar? Então, esmigalhava aquele negócio. Isso é se tornar uma só carne. É isso que Deus está falando. Vão ser as experiências, as pressões do dia a dia que vão tornar o homem e a mulher uma só carne. Então, os momentos de bem bom são momentos de bem bom, né? Mas o que vai tornar a gente indissociável são os momentos de pressão na vida a dois. E aí, sem a gente observar essa coisa do deixar pai e mãe, a gente não se torna uma só carne. A gente não vai completar esse projeto de Deus para a vida de um casal. Então, outras coisas que são importantes a gente mencionar aqui. Entre um casal não existe área privativa. Essa área aqui o meu cônjuge não entra. Meu cônjuge não tem a senha do meu Facebook. Meu cônjuge não tem a senha das minhas contas. Meu cônjuge não tem... Só se o seu cônjuge for psiquiatricamente abaladérrimo para não ter acesso a essas coisas. Porque, do contrário, isso não é casamento. Casamento, os dois, para se tornar uma só carne, os dois têm que saber tudo da vida dos dois. Não existe espaço privativo, não existe, você está invadindo minha privacidade. Não existe. Até o banheiro a gente tem que compartilhar, né? Que coisa terrível. Então, se eu compartilho o banheiro, que é o negócio mais desconcertante da história da humanidade, como que não vai compartilhar a senha das coisas? Como que o meu cônjuge não vai saber o quanto eu ganho? Como que o meu cônjuge não vai saber o que eu posto, o que eu leio? Então, se existe isso, amigos, vocês precisam rever que isso vai impedir vocês de se tornarem uma só carne. Isso vai impedir vocês de viverem o casamento da forma como o Criador do casamento planejou para vocês. Então, não existe área privativa entre os cônjuges. Então, se a ideia é caminhar junto, uma só carne vai proporcionar o quê? União, plenitude, completude. A gente só vai alcançar a tão almejada felicidade se a gente estiver junto nisso daí. E Deus chamou o homem para ser o seu corregente dentro da criação. Então, no contexto do Novo Testamento, em Jesus, o caminhar juntos vai fazer da gente se tornar uma só carne com um propósito ainda mais elevado. Quando você estuda a Bíblia, você descobre que o casamento não tem só a função de procriação. Não, de forma alguma, nem para dar prazer. Não é só isso. A função principal do casamento é tornar a gente parecido com Jesus. A função principal, o objetivo principal do casamento é a nossa santificação. E santificação não é no sentido católico, aquele ser... tem sempre um canto gregoriano atrás e uma auréolazinha na cabeça. Não é nesse sentido. Ser santo é ser separado para Deus e ficar parecido com Jesus. O plenamente homem, plenamente Deus. Então, no contexto do Novo Testamento, o caminhar juntos é para a gente se tornar parecido com Jesus. Por quê? O ambiente matrimonial é o lugar perfeito, é o laboratório, é o tubo de ensaio perfeito do cristianismo. É no contexto do casamento que você aprende a amar o próximo. Não existe próximo mais próximo que o nosso cônjuge. Se você não consegue amar essa criatura que dorme contigo todas as noites, pelo menos deveria dormir com você todas as noites, você vai amar quem, amiguinho? Você está se enganando dizendo que ama o próximo. E não é amar o próximo assim como você se ama, é amar o próximo como Jesus te ama. No Novo Testamento, quando Jesus termina o seu ministério, que passa a bola para os discípulos, ele fala, um novo mandamento eu dou para vocês. O antigo era amar o teu próximo como a ti mesmo. O novo mandamento é ama ao teu próximo assim como eu amo vocês. O padrão mudou. Agora é amor sacrificial. E aí quando a gente lê Efésios 5, a gente descobre isso, que o propósito fundamental, principal do casamento é deixar a gente mais parecido com Jesus.
É no casamento, no ambiente matrimonial, que a gente aprende a ser cristão. Deus deseja e usa o casamento para esse propósito. Ele usa a pessoa que Ele colocou do seu lado para te esculpir. Somos pedras brutas, somos um pedaço de barro bruto. Quem que esculpe em nós a imagem e semelhança de Cristo? O nosso cônjuge. A pessoa que Ele colocou aí do seu lado. Quem que está dando mais trabalho? Você que está dando mais trabalho para sua esposa está dando mais trabalho para você. É um que vai esculpir a imagem e semelhança de Deus, de Jesus no outro. Quando for pega leve, né? Na hora que for dar aquela martelada para arrancar uma lasca, pô amor, pega leve. Esse pedacinho já está parecido com o de Jesus, não bate mais não. Então essa é a primeira informação que eu quero que vocês guardem. Deus criou o casamento para unir homem à sua mulher no caminho da santificação. Esse caminhar juntos é para a gente ficar mais parecido com Jesus. Casamento é caminho de santificação. Então juntos, focados no alvo que é Jesus, aí nós seremos plenos, e sendo plenos nós seremos o quê? Felizes. Quando eu entro nessa história de casamento querendo ser feliz, a felicidade foge de mim, com a mesma força que eu corro atrás dela. Agora, quando o nosso objetivo é buscar o reino em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. E nosso Deus é um Deus que surpreende, então Ele vai dar sempre mais do que tudo que você possa pedir, pensar ou imaginar. Só que a gente tem que estar com as prioridades no lugar certo. Então Deus, ao unir um homem à sua mulher, Ele vai usar as nossas particularidades, as nossas características, as nossas diferenças, para tornar a gente ainda mais parecido com Jesus. Amém? Amém? Dúvidas até aqui? Estamos juntos? Podemos seguir? Dou só 3 segundos para pensar. Falando isso, vamos embora então? Dada a largada. Então uma pergunta que você pode estar fazendo é: se Deus fez a mulher, tirou a mulher do homem, será que o homem e mulher são de fato diferentes um do outro? Se Deus tirou a mulher do homem, o homem foi feito do barro, a mulher foi feita do homem, será que a mulher é diferente do homem? A gente vive num contexto, no atual momento do Ocidente, onde o gênero masculino e feminino vem sendo questionado e atacado, até numa intenção de exterminar esse negócio de gênero. Tem um grupo aí que serve uma ideologia política que odeia a família e os valores cristãos. Então existe toda uma força, todo um discurso, toda uma ideia de que não existe gênero. Você nasce um ser humano e depois a sociedade é que vai fazer. Se você vai virar XX, se você vai virar XY, a sociedade é que decide isso. Então essa turma quer que todos acreditem que os seres humanos nascem com a sua sexualidade indefinida. Mas o que o Criador fala sobre isso? O que a Bíblia nos apresenta sobre isso? A Bíblia fala que foi Deus que criou o homem e mulher. Gênesis 1, versículo 27 diz o seguinte: criou Deus um homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus criou o sexo. Deus criou o homem com pendrive e a mulher com USB. Acabou. O que vai mudar é a quantidade de informação. Se é 16 GB o pendrive, 8 GB. Se for pouco arquivo, não tem problema, né? Se guarda, dá tudo. Mas o sexo foi criado e definido por Deus. A sociedade só participa atrapalhando as coisas. O genótipo, o fenótipo, as funções de cada um, tudo foi criado e definido por Deus. Então o sexo é algo bom, é algo santo, é algo planejado por Deus para a vida do ser humano. Homem e mulher só são absolutamente iguais em 3 aspectos. Guarde isso, homem e mulher são iguais apenas em 3 aspectos. Enquanto expressão da imagem e semelhança de Deus, somos absolutamente iguais. Deus falou: eu criei homem e mulher à minha imagem e semelhança. Então somos absolutamente iguais no que diz respeito à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher são absolutamente iguais no que sofreram da ação do pecado. O estrago que a queda causou nos seres humanos foi absolutamente igual sobre o homem e absolutamente igual sobre a mulher. E homem e mulher também são absolutamente iguais
quando recebe a redenção em Cristo Jesus, os efeitos da redenção, os efeitos da salvação sobre o ser humano, sobre o homem e mulher, são absolutamente iguais. A partir daí, amiguinho, não tem mais nada igual, mais nada igual. Em todos os outros quesitos, homem e mulher são totalmente diferentes. Começa pelas diferenças físicas. Somos biologicamente, geneticamente, emocionalmente diferentes. Deus criou o homem com uma estrutura física totalmente diferente da mulher, para dar proteção, para ser abrigo, para ser o braço forte. E temos as diferenças funcionais. Deus criou o homem para funcionar de uma maneira e Deus criou a mulher para funcionar de outra maneira. Não adianta a gente entrar numa de fazer a função do outro, porque não funciona. Então Deus criou o homem para funcionar como o protetor da família, como o provedor da família, como o pastor, o líder servo da sua família, à imagem e semelhança de Cristo. E Deus criou a mulher para funcionar, está lá, vou criar, não é bom que o homem viva só, vou criar para ele uma mulher que lhe seja uma companheira, uma auxiliadora, uma companheira idônea. Então, já falei várias vezes, essa expressão auxiliadora é a mesma expressão que a Bíblia utiliza para a função do Espírito Santo. Então, a mulher vai ser a auxiliadora do seu marido, a mulher vai ser a consoladora, a mulher vai ser aquela que vai fazer esse homem dar certo. Essa é a função. A mulher é aquela que faz o homem dar certo. Então, não existe o conceito de unissex no coração de Deus. Deus não olha a gente nesse sentido de considerar a gente uma coisa só. A gente precisa e tem que funcionar da forma como Deus criou a gente para funcionar. Isso não é honroso para um e desonroso para o outro, de forma alguma. São funções diferentes. Por mais que o mundo queira nos empurrar goela abaixo, esses dados envenenados de Satanás, dizendo que é tudo igual, direitos iguais, direitos a gente não questiona, né? Pagou imposto, tem direito a tudo. A gente só não recebe, né? Aqui no Brasil você paga, tem direito, mas não recebe, não vai ver. Mas esse é outro problema. O problema é outra pregação. Então, o Criador nos fez diferentes e viu que isso tudo era muito bom. Então a gente não tem que ter crise com as nossas diferenças. Deus fez assim e viu que era muito bom. Então a segunda coisa que eu quero que vocês guardem é: não são as nossas diferenças que causam dificuldades no nosso casamento. Não são as nossas diferenças que causam problemas no nosso relacionamento. Não foi Deus que criou, senão ele ia ser masoquista. Eu vou fazer eles diferentes, que vai ser um inferno a vida deles. Não. De forma alguma. O diabo quer que você acredite que são as nossas diferenças que fazem confusão no casamento. Mas Deus nos fez diferentes. Nossas diferenças são bênçãos. Então, o que gera dificuldade no casamento? O que gera dificuldade no casamento é o nosso pecado, amigo. É o seu egoísmo, é a sua auto-idolatria, você se amar mais do que o restante do mundo, é o seu orgulho. Isso é que gera dificuldade, isso é que atrapalha tudo, isso é que causa transtorno, sofrimento, choro, lágrima. O que gera dificuldade no casamento é uma vida de devoção ruim ao Criador. Se somos criaturas, logo existe um Criador. E se eu não me submeto a esse Criador, é óbvio que as coisas não vão dar certo. É um raciocínio lógico. Para nós, aqui dentro do contexto do cristianismo, se eu não tenho uma vida de devoção saudável com Cristo, se o meu relacionamento com Jesus é patológico, é anêmico, é rarefeito, é óbvio que a minha relação com o próximo, a minha relação conjugal, vai ser problemática, vai ser patológica, vai ter problemas. Se a minha devoção a Cristo está sendo muito aquém do que deveria, é óbvio que o meu relacionamento com o meu cônjuge será muito aquém. Então, se Jesus não está sendo de fato o Senhor da nossa vida, alguém está sendo. Ou você, ou alguma outra coisa. Por isso que Jesus falou que o amor ao dinheiro era comparado a uma adoração, a um relacionamento idólatra. Jesus chega a chamar o dinheiro, dá um nome de uma entidade. Não dá para amar do Senhor, não dá para servir a Deus e a Mamon. Então, às vezes, quem está governando a nossa vida é Mamon. Às vezes, são os nossos filhos. São amores desorganizados, amores desgovernados.
Nós temos uma inclinação patológica por causa do pecado de adorarmos a bênção. Ao invés de adorar o abençoador, a gente acaba adorando a bênção e aí causa problema. Por quê? É uma vida de devoção, de relacionamento ruim, equivocado com o Criador. Aí gera entendimentos, achismos equivocados que vão gerar consequências equivocadas. Se eu estou vivendo mais para mim, com certeza o outro vai ficar deficiente. Os egoístas normalmente criam muitos problemas. Não sei se você conhece algum egoísta, né? Eu não vou falar aquela coisa, dá uma olhadinha para o lado não, porque isso é horrível. Mas os egoístas normalmente causam muitos problemas. Então uma vida de devoção ruim ao seu Criador é o que vai gerar problema no casamento. A única exceção para essa regra, eu já ando conversando isso com vocês, a única exceção é quando existe uma situação de doença envolvida nessa história. De repente, se um dos cônjuges está patologicamente comprometido, né, com alguma doença física, emocional, alguma questão psiquiátrica, então eu não posso cobrar de uma pessoa que está passando por um momento grave de doença um comportamento espiritual coerente, saudável, se ela ainda está enfrentando um problema específico numa área da sua saúde física. Seria a única exceção. Por isso que quem já fez gabinete comigo sabe, a primeira coisa que eu pergunto pro cônjuge que chega lá para conversar comigo é: como que está o seu relacionamento com Jesus? Como que está a sua vida de devoção a Cristo? Porque é impossível, meus irmãos, é impossível alguém que está tendo um relacionamento saudável com Jesus ter problema no seu relacionamento com o próximo. É impossível. Quando uma dessas partes está em desequilíbrio, o restante todo vai estar em desequilíbrio. Ok? Então eu tenho que ter uma vida devocional saudável, eu tenho que ter meu momento a sós com o Senhor, eu tenho que ter meu momento de leitura da palavra, eu tenho que ter o meu momento de investimento no meu relacionamento com Deus. Então, qual é a proposta bíblica saudável para a gente caminhar junto? Está em Efésios 5, 21. É pequenininho, eu vou recitar para vocês, é pequenininho. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A proposta do Criador para o casamento é a gente se sujeitar um ao outro por amor a Cristo. Não é porque eu tenho vontade, não é todo dia que eu tenho vontade. A coisa mais maluca que eu ouço dos seres humanos é: não estou sentindo mais isso. Amigo, sintologia não pode ser o governante da vida da gente, porque hoje eu sinto, amanhã eu não sinto. Então, por isso que o casamento é um pacto. Pacto você vai viver em função do pacto que você assumiu, não é do que você está sentindo. Né? Tem dia que eu sinto fome, tem dia que eu sempre sinto fome. Eu sempre sinto fome. Fome é um negócio que eu não paro de sentir. Mas assim, amor, carinho, afeto, vontade de dar beijinho, às vezes dá vontade de dar soquinho, às vezes dá vontade... Então você não pode ser governado em função do que você está sentindo. Quanto mais que a Bíblia fala que o coração do homem é o quê? É maluco, o coração do homem é desesperadamente corrupto, é enganoso, é louco. Jeremias ainda fala: quem poderá cuidar desse paciente louco, psiquiátrico? Então como é que você vai viver, vai decidir, vai fazer as suas coisas em função do que está sentindo? É atestado de insanidade. Então a gente tem que se sujeitar um ao outro por temor a Cristo. Então eu preciso fazer de tudo para o outro dar certo. Se eu estou casado, se de fato eu acredito que foi Deus que colocou essa pessoa do meu lado, não foi um trabalho muito bem feito naquela encruzilhada, né? Foi Deus que colocou essa pessoa do meu lado aqui, né? Senão desenterra, né? Desenterra o negócio lá. Se foi Deus que colocou essa pessoa aqui do meu lado, cara, eu tenho que fazer de tudo para isso aqui dar certo. Não tem que botar, mas o outro não faz, mas eu não... criatura, o que você está fazendo para isso aqui dar certo? Então, vou partir para a aplicação prática. Como a gente vive isso na prática? Como que a gente vive o caminhando juntos na prática? Como que a gente se sujeita um ao outro por amor a Cristo na prática? Então, só 2 aplicações. Primeira coisa, dedique-se intensamente a Jesus. Se o segredo é uma vida devocional saudável, dedique-se intensamente em sua devoção a Cristo. Não é se dedicar mais ou menos, não é se dedicar quando der. Mas eu já vou todo domingo à igreja, pastor. Amigo, tá ruim.
Quem disse para você que é só ir na igreja domingo? A ida no domingo é só para a gente fazer uma festa, aquilo só é um momento de celebração. Quando que começa o culto do cristão? Quando ele abre o olhinho, está vivo? Tô. Então começa o culto agora, cara. Quanto tempo que dura o culto? Enquanto você estiver acordado. Tem que durar o culto. E na hora que for dormir, ainda ora pedindo sonhos santos. O Senhor fala comigo através dos sonhos. Porque se o Senhor não falar com você através dos sonhos, outra coisa pode falar. Então é melhor que o Senhor fale com você através dos sonhos. Né? Então dedique-se intensamente em sua devoção a Cristo. E a segunda aplicação, dedique-se intensamente em sua devoção ao seu cônjuge. Como que eu me dedico em minha devoção a Cristo? A minha forma de ver e viver a vida precisa ser aquela que foi preconizada pelo meu Criador. A lente que eu tenho que usar para ver o mundo, para enxergar o mundo, para entender o mundo, para reagir às coisas que acontecem à minha volta, tem que ser a lente do meu Criador. A lente que você recebeu do seu pai, da sua mãe, os seus achismos, aquilo que você foi construindo ao longo dos anos, meu irmão, só tem relevância, só é importante, eu só estou aí para isso, se tiver em concordância com a lente do Criador. Eu preciso pensar e agir biblicamente. Sobre esse assunto eu penso dessa forma. Aí eu carinhosamente falo para você, se isso não tem a ver com a instrução bíblica, meu amigo, então não me interessa. Não quero nem saber o que você pensa sobre isso. Porque se a Bíblia diz que o meu coração é absolutamente enganoso, eu vou confiar nos meus achismos? Eu vou confiar no que papai e mamãe me ensinou? Se papai e mamãe me ensinou coisa baseada na palavra, amém. Se não, meu amigo, muda a lente, troca o óculos. Então, o que a gente tem de concreto para viver isso dentro da Oceânica? Meu irmão, você tem prestado atenção nas pregações? Você tem anotado o que Deus tem falado com você nas pregações? Você tem sido frequente nas células? Você tem servido aos seus irmãos na célula? Você já participa de algum grupo de discipulado? Você participa, você coloca na sua agenda, você entende que é importante a sua presença no fim de semana de treinamento, no Papo Família? A única coisa que a gente tem de concreto dentro da Oceânica são esses instrumentos. Então um casal que sempre falta ao Papo Família está dando tiro no pé, está deixando de ter oportunidade de conhecer outros casais cristãos, de formar um círculo de amizade com casais que amam a Jesus, está se sabotando. Se você não faz essas coisas, é sinal que você é a medida de si mesmo. Então eu me governo em função do que eu acho que tem que ser. Que eu cresci, fui aprendendo de informações e eu faço o que eu quero. É quando o homem se torna a medida de si mesmo. A Bíblia fala que isso é tragédia anunciada. Se eu tenho sido gerenciado pelos meus pensamentos, pelos meus gostos, pelas minhas vontades, é tragédia anunciada. As minhas ações, reações, precisam ser baseadas no que a palavra fala. Bota a mão aqui, bota o pé aqui. Mas por que, Senhor? Você ainda não sabe andar, amiguinho. Você não sabe falar, você não sabe pensar, você não sabe agir nem reagir. Eu tenho mais de 30 anos de evangelho. Eu falo para vocês, meus irmãos, eu ainda ando tateando. Na verdade, Paulo fala que aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Então, na verdade, mesmo, ele tem que estar se arrastando. Então, a nossa opinião, o nosso achismo só tem valor se ele estiver em concordância com os apontamentos bíblicos. Então, as nossas crises vão ser sempre confrontadas com a orientação da palavra. Você está fazendo o que a Bíblia orientou? Você está tratando esse problema da forma como a Bíblia orientou? Não. Então, como você quer que dê certo? Então, a forma como você tem vivido o seu relacionamento, o seu casamento, tem base bíblica? O que você tem feito para o seu cônjuge é exatamente o que Jesus mandou você fazer? No Evangelho, escrito pelo apóstolo João, está lá o registro, Jesus afirmando: aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, esse é o que me ama.
Então é até um sinal claro, clássico de você só vai ter uma devoção saudável a Cristo se você obedece ao que Cristo preconizou para a sua vida. Aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, esse é o que me ama, não é o que vai na igreja domingo. Ir na igreja domingo é importante para a gente celebrar, para a gente estar junto. É bom te ver, é bom te abraçar, é bom a gente ser abraçado. Mas o que vai mudar a minha vida, a minha história, é obedecer ao que Jesus está ordenando. Então a nossa devoção a Cristo está intimamente ligada à obediência. Quanto mais eu conheço a palavra e a obedeço, mais eu amo a Cristo, mais eu amarei o meu cônjuge. Então como é que as coisas estão interligadas? Não tem como eu amar ao meu cônjuge se eu não amo a Cristo. Eu posso estar amando uma expectativa que eu criei, eu posso estar amando um sonho que eu projetei, mas com absoluta certeza, quanto mais devotado eu for a Cristo, mais devotado eu serei ao meu cônjuge. Então vigie e cuide bem da sua devoção a Cristo. Em segundo lugar, para eu expressar minha devoção ao meu cônjuge de uma forma mais concreta, então eu preciso estar disposto a amar o meu cônjuge, como eu falei anteriormente, assim como Cristo me ama. O que é isso? O que é amor sacrificial? É o verdadeiro sentido, significado da palavra amor. O que é amar como Cristo nos ama? É você desejar e fazer o bem ao outro à custa do seu sacrifício. Eu vou repetir para a sua alma ouvir. É você desejar, às vezes você nem faz, mas você deseja e faz o bem para uma outra pessoa, para o seu cônjuge, à custa do seu sacrifício. Isso é o verdadeiro conceito de amor. Amar sem te custar nada, amigo. Amor, você expressar de forma concreta o amor, assim como Cristo te amou, é você pensar no bem do outro e você fazer o bem para o outro à custa, está te custando caro, cara. O que isso significa? Tem horas que você vai fazer, e tem muitas horas que você vai fazer para o outro, aquilo que você não está afim de fazer. Aquilo que você não gostaria de fazer. Aquilo que você gostaria que estivesse só fazendo para você. Então você precisa se dedicar intensamente ao seu cônjuge. Aquilo que você deseja e faz, não sei quantos aqui têm filhos, mas aquilo que você deseja e faz cegamente, loucamente pelos seus filhos, faça em dobro pelo seu cônjuge. Filhos são flechas. A Bíblia fala que os filhos são o quê? Como flechas na aljava. Para que a flecha está na aljava? Para você pegar, botar no arco e mandar ele para Ninguém pega a flecha e bota no pé. Ah, meu filho tem que ficar aqui comigo. Ele tem 40 anos, mas ele está aqui com o papai. Mas papai ama, que isso? Nesses anos de vida pastoral, eu nunca vi ninguém chegar lá no meu gabinete, batendo na porta, eu vim entregar meu filho, me divorciar do meu filho, é um capeta essa criatura que eu não quero mais. Fala para Deus que eu estou devolvendo, ele veio com um problema de fabricação. Agora, com o cônjuge, eu vejo essas coisas acontecendo. Dá vontade de rir, mas o pastor não pode rir. O que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo? Vamos orar. Irmão, é uma só carne. É uma só carne, como se você estivesse chegando lá com o seu fígado falando, pastor, não quero mais o meu fígado não, vou ver sem esse troço aqui. Aí já cai ali, eu tenho que fazer ofício fúnebre, na verdade dá trabalho. Então assim, não dá, Deus quer que o entendimento mude. Ah, pastor está falando para eu não amar mais os meus filhos? Não, não é isso. Você vai continuar. Os nossos filhos são presentes de Deus para a vida da gente. É o nosso primeiro campo missionário. Eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que dar testemunho de Jesus para a vida dos meus filhos. Mas eles vão ser bênção na vida de outros casais, na vida de outras famílias. E irmãs, uma palavra aqui para as mães. Como tem mãe estragando os homens, os varões do Senhor. Eu fico preocupado que as minhas irmãs lá eu ia falar lá na igreja, não, lá na França, estão levando para o casamento muitos meninos, estão casando com filho, porque não foi forjado um homem dentro de casa, é a mamãe fazendo isso, mamãe fazendo aquilo, mamãe dando comidinha, mamãe lavando pratinho, mamãe... Aí a criatura vai para um casamento, não sabe que banheiro se lava, não sabe que tem que dar descarga, dá aquele botão, aperta só, se foi embora, viu? Porque mamãe faz tudo para o infeliz. Então, irmãs, por favor, fazer um parênteses rápido aqui. Não sabotem o casamento do seu filho. Porque ele vai chegar no casamento dele lá,
e a esposa vai falar, pô, Deus não me abençoou, isso aqui é purgatório. O pastor falou que não existia purgatório, mas existe, é o casamento. Porque essa criatura não virou homem, virou um filho. Então você tem que desejar, esse amor que a gente projeta nos nossos filhos, a gente tem que projetar no nosso cônjuge. Por que isso é difícil de acontecer? Porque tem essa maldição já colocada na nossa mente, no nosso coração, do se não der certo, eu salto de paraquedas. Se não der certo, eu me divorcio. Se não der certo, eu me separo. Você pode fazer isso com o seu corpo? Se não der certo, eu tiro esse pedaço. Eu até gostaria de ter uma porção de pedaço aqui que eu queria mandar para a Etiópia, que é para esses lugares, para alimentar as pessoas, mas não dá para fazer isso, amiguinho. Não dá para fazer isso. Então dedique-se intensamente ao seu cônjuge. Filhos são flechas, guarde isso. Então algo prático que você pode fazer para expressar de verdade isso que a gente está falando. E aí eu termino. Ore pelo seu cônjuge e ore com o seu cônjuge. Quantas vezes você fez isso? Você tem feito isso? Tem orado por seu cônjuge e tem orado com o seu cônjuge. Tem pedido, amor, ora por mim. Amor, tem um problema lá no trabalho, estou terrível, ora por mim. Ore, programe seu celular, a gente usa o celular para tanta coisa fútil. Programa seu celular, faz uma escala de oraçãozinha no seu celular e vai despertar, você vai lembrar. Orar pelo Marcão, para ele ficar mais tranquilo, né? Orar pelo meu esposo, orar pela célula. Programa seu celular para fazer isso. Segunda coisa, aprenda a falar direito com o seu cônjuge. Oh, xalalalala. Oh, mistério. Nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que se comunica. Rolou um mistério aí. Rolou um rebuliço na congregação. Querido, aprenda a falar direito com o seu cônjuge. Aprenda a falar direito com o seu cônjuge. E aí uma dica para não demorar muito aqui. Fale com o seu cônjuge do jeito que você falaria com Jesus. Tá bom, padrão? Mistério. Fale com o seu cônjuge, eu vou falar de novo. Fale com o seu cônjuge do jeito que você falaria com Jesus. Jesus, por favor, não faça isso. Jesus, muito obrigado que você fez isso. Mas fale com o seu cônjuge como se você estivesse falando com Jesus. É um bom padrão. Você não vai estragar. Você não vai dar ruim. Terceiro, dedique um tempo de qualidade para o seu cônjuge. Isso eu aprendi com o pastor Henrique. Eu tenho feito isso no meu casamento, tem sido bênção, pastorzão. Dedique um tempo de qualidade ao seu cônjuge, pelo menos uma vez por semana. O que é isso, pastor? Eu passo a semana inteira com o meu cônjuge? Não, eu sei que você passa uma vez por semana com o seu cônjuge. Eu estou falando de você ficar uma vez por semana, você falar assim, amor, sou todo seu. Que cuti-cuti. Programa, cara, ou uma caminhada no calçadão, a mais barata é a caminhada no calçadão, né? No horário do pôr do sol, de mãos dadas, de preferência de mão, não é aquela coisa, vem, vambora, vem. Não, você não fala assim do Jesus, Jesus, vem pro trabalho, vem pro trabalho, senta aí, Jesus, vai, vambora. Não, você não fala assim do Jesus. Então, dedique um tempo da semana, ou vai pro cinema, ou vai... Não, shopping é perigo. Não, shopping não. Shopping destrói casamento, shopping é o devorador. Vai pra praia, vai praticar stand-up, tacar pedra na casa dos outros e correr. Eu fazia isso na infância, era bom aberto. Você toca a campainha e sai correndo. Não pode te pegar, né? Você tem que sair correndo e não deixa ninguém te pegar. Mas você tem que fazer alguma coisa com o seu cônjuge. Você tem que fazer alguma coisa com o seu cônjuge. Ah, mas pastor, eu tenho filhos. Ué, dormiu pelado, nasce filho, é isso mesmo. Pega alguém da igreja para tomar conta dos seus filhos. Ô, irmão, tá tudo na paz? Tá. Você está fazendo uma coisa no dia tal? Não estou fazendo nada. Ah, que bom. Você pode ficar com meus filhos? Aí você vai ver se teu irmão te ama. Eu vou ficar. Isso, glória a Deus. Aí, por isso que a gente precisa de uma igreja grande. Né? Se faz aquele calendário. Essa semana vai ser o casal. Essa semana vai ser... Mas, queridos, olha só, isso é simples, mas é maravilhoso. Uma pesquisa no Instituto Americano de Psicologia falou que os casais
que tem um casamento mais longevo, que dura mais, são os casais que investem mais tempo um no outro. Isso não crente falando. Aí nós que temos a palavra que ajuda, que incentiva a gente a fazer, a gente não vai fazer. É difícil, é desafiador? É, a gente tem uma agenda, a gente tem uma vida complicada, mas isso é prioridade para a tua vida. Quarta coisa, valorize o seu cônjuge publicamente. Está saindo espírito. Valorize o seu cônjuge publicamente. Não é para tratar o seu cônjuge como você trata Jesus? A gente não valoriza Jesus? Deus, tu és grande, Deus, tu és suave. Canta musiquinha, até chora. A gente até chora. Então expresse gratidão a Deus elogiando o seu cônjuge publicamente. Não é para falar mentira, não. Não fala mentira, não. Mas é para elogiar. Se Deus te deu esse cônjuge, só pelo fato de você ter um cônjuge, você já tem que estar agradecendo a Deus, amigo. Olha quanto que seus pais oraram para você casar. Então, se você tem um cônjuge, valoriza isso. É expressão de gratidão a Deus. Elogie o seu cônjuge na frente das pessoas. Honre-o na frente das pessoas. Isso agrada a Deus. E agrada ao seu cônjuge. Agrada a Deus e agrada ao cônjuge. Então, valoriza, guarda isso. E quinto, para fechar, espero que vocês coloquem todas essas coisas em prática, mas a quinta é fundamental, meus irmãos. 1 Coríntios 7, você pode abrir o seu tablet, Bíblia, smartphone, agora tem uma opção de coisa, né? Quinto e último é isso aqui, ó, 1 Coríntios 7, a partir do versículo 3. O apóstolo Paulo está falando para a gente cumprir. Cumpra os seus deveres conjugais, amiguinho. 1 Coríntios 7, de 3 a 5. O marido, o que está escrito aí na sua Bíblia? Deve cumprir, se vira, amiguinho. Deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. Amém, irmãos? Amém. Amém, aleluia. Obrigado, apóstolo Paulo. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Lembre-se, somos presbiterianos, orações rápidas, sucintas, objetivas. Obrigado, Senhor, amém. Isso, Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente. Então, irmãos, cumpram os seus deveres conjugais, isso é espiritual. Quanto mais o casal faz isso, mais ele se livra de Satanás. Você está satisfeitão, não olha a grama do vizinho, nem sabe que o vizinho tem grama. Tem grama? Nem sabia, tem grama. É isso que Paulo está falando. Se antes da gente deixar a casa dos pais e mães, a Bíblia fala, cara, olha só, não se envolva sexualmente com ninguém, porque você ainda não é homem o suficiente para assumir esse compromisso, essa responsabilidade com o outro. Então, quando você se tornar homem, por isso que fala crescer e multiplica, quando você se tornar homem e puder sair da casa dos seus pais, aí você pode assumir um compromisso com a sua mulher. Aí agora, assumir um compromisso, aí a Bíblia está falando, amiguinho, olha, Deus fez você com essa parada para usar, amiguinho. E use para usar bastante, até ficar feliz, alegre. Com o tempo, a gente até usa menos, mas a qualidade melhora, igual vinho, Temos um especialista em vinho aqui, pode falar isso muito melhor do que eu. No início, os recém-casados querem quantidade, Pastor, foi no ventilador, foi no napotão, foi dentro do carro, na cozinha, a torneira, a água estava gelada. Com o passar dos tempos, você diminui a quantidade, mas a qualidade também, vai ficando uma parada top. Mas o importante é isso, cara. Você não pode esquecer que você não virou anjo. Temos uns irmãos que já virei anjo. Não. Eu ia falar um negocinho, mas era muito herético. Deixa pra lá. O coração do homem é desesperadamente enganoso. Mas ficou claro, eu não preciso mais desenhar nada aqui não, O marido deve cumprir seus deveres conjugais com sua mulher e a mulher com o seu marido. Irmãos, se nós conseguirmos colocar em prática esses cinco negocinhos, a gente vai conseguir caminhar junto para a glória do Senhor.
Amém? Que a graça de Deus, junto com o nosso esforço diário, nos ajude a vivermos essas verdades bíblicas para a glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Seguir a Jesus é caminhar numa estrada de novidade de vida, e de vida plena, de vida abundante, tá? Então, a gente desfrutar menos do que isso é viver aquém do que o Senhor quer para a vida da gente. Feche os olhos, vamos orar. Antes da gente orar, lembrei de C.S. Lewis, tem uma frase linda que resume o que a gente veio fazer aqui nesse final de semana. C.S. Lewis diz o seguinte: quando eu aprender a amar a Deus melhor do que ao meu cônjuge, eu passarei a amar o meu cônjuge melhor do que eu faço agora. Quando as primeiras coisas são colocadas em primeiro lugar, as segundas coisas não são suprimidas, mas aumentadas. Amém? Amém? Ame a Deus sobre todas as coisas e você vai amar o seu cônjuge de uma forma que você nunca imaginou. Amém? Feche seus olhos, agora a gente pode orar. Senhor, como a Tua palavra é bênção para a vida da gente, Senhor. Obrigado, porque de fato sem ela estaríamos batendo cabeça por aí no meio da escuridão, Senhor. Obrigado porque ela é luz, ela é lâmpada para o nosso caminho, para os nossos pés. Ajuda-nos a caminharmos juntos de tal forma que o nosso casamento, a nossa união, nosso amor, nosso afeto, nosso respeito mútuo, honre e glorifique o Teu nome, Pai. A gente está junto aqui nessa manhã pedindo a Tua ajuda, o Teu socorro para a gente viver as Tuas verdades, Senhor. Confessamos que sem a Sua intervenção, sem a Sua ajuda, é impossível a gente colocar isso tudo em prática, Pai. Então ajuda-nos, vem com Tua mão de cura, de milagre, de poder sobre a vida da gente, renova o nosso casamento, a nossa união, os nossos afetos, o nosso respeito, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.